Oi, meu nome é professor Rogério e nós vamos começar a aula de hoje, que é no caso é a quarta aula, que nós vamos trabalhar a questão da cidadania, mais voltada para a cidadania digital. Então, na aula passada, nós começamos a trabalhar a necessidade da sociabilidade que o ser humano tem, né, e como essa sociabilidade ela se torna cada vez mais eficiente com os mundos digitais. Então, como é que o mundo digital ele vai colaborar para que nós criamos o cyberespaço, né? Então, o cyberespaço é o lugar onde nós vamos buscar e coletar informações sobre temas relevantes para nós, então os temas e os conteúdos que sejam mais atrativos e que nós escolhemos estar, né, buscando. Uma outra questão também aí importante, né, desse cyberespaço, né, nós temos as cybercomunidades, então como essas comunidades, então quando nós buscamos, né, essas novas fontes de conteúdo, e como nós vamos nos relacionarmos, né, nesse ambiente digital, e como esse ambiente digital ele modifica nossas relações com as pessoas. Bem, então, a aula de hoje nós vamos começar a falar, né, nós vamos debruçar as nossas atenções sobre a questão da tecnologia e cidadania, né, porque tecnologia e cidadania ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né, porque hoje nós temos muitos debates sobre a importância de se formar as pessoas como cidadão, qual é a função do cidadão para o conjunto, né, o conjunto que nós estamos vivendo e como isso vai interferir na nossa vida, né? Então nós temos que nos aprofundarmos um pouco mais no que é essa cidadania e essa cidadania voltada para a tecnologia, né? Porque é muito amplo quando nós falamos em cidadania, se nós formos observar o que nós falamos, né, nos fatores sociológicos e filosóficos, então a cidadania ela surge lá na Grécia Antiga e ela vai passando por transformações, como a gente já veio falando nas outras aulas. Então, e hoje a cidadania ela tem outros aspectos que vai se transformando, né? Então, a tecnologia e cidadania, então, o fim das barreiras físicas, a comunicação e a interação entre as pessoas. Então, porque não é apenas a tecnologia em si, né? Não é só a forma de lidar com a tecnologia. Como nós falamos também nas aulas que antecederam a essas questões de cidadania. Porque tecnologia ela pode ser muito bem de um pedaço de pedra, um pedaço de pau que nós usamos para melhorar a nossa vida, ou até mesmo foguetes que nos levam, né, à exploração espacial. Então, tecnologia é uma gama muito grande. Então, não adianta nós também ficarmos só focados numa questão atual e esquecermos o que nós passamos no período, assim, nos períodos anteriores a esse. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a falar aqui é quando, né, essa tecnologia ela vai se modificando, mas não qualquer tecnologia. É a tecnologia da informação, né, que hoje tanto se fala de TI. Né? TI nada mais é do que a tecnologia da informação. Então, até o início do século XX, a humanidade não contava com esse mecanismo eficiente de comunicação. Né? Então, quando nós estudamos a história, esses acordos comerciais, cartas e comunicados, né, eles demoravam muito para chegar até o seu público-alvo. Né? Então, isso dificultava muito, né, acordos diplomáticos, econômicos e sociais. Então, essas mudanças elas não aconteciam da mesma dinâmica e da mesma eficiência que nós temos hoje, né, por conta dessa velocidade de circulação de informação. Né? Então, hoje nós temos que levar em conta, né, que as informações elas são praticamente imediatas. Então, o que acontece do outro lado do mundo, ela vem até nós a todo momento. Né? Então, essa circulação de informação é importante. E essa revolução ela vai começar com o telégrafo. Né? Então, o telégrafo foi a primeira fonte, né, de comunicação que vai trazer maior dinâmica, né? O dinamismo, o otimizando o tempo. Então, quando a gente fala em otimizar o tempo, então o tempo ele vai ser mais eficiente. Então, não vai ser apenas uma questão de você, né, de você ter mais conteúdos, é você gastar menos tempo para ter acesso a ele. Né? Tanto é que hoje, né, o ditado popular que dizia que tempo é dinheiro, ele está se transformando para informação é dinheiro. E quanto mais informação você tiver,
mais recursos você consegue concentrar em si. Bem, então, o telégrafo foi o primeiro, mas o que vai, né, mudar o mundo mesmo é a invenção de tecnologia de comunicação em massa. Então, a primeira invenção foi a do rádio, né? Então, o rádio, ele foi um instrumento muito importante para o surgimento do comportamento contemporâneo, né? Porque o rádio, ele vai encurtar essas distâncias, e além de encurtar essas distâncias, ele vai dar voz, né, aos nossos líderes. Então, os nossos líderes políticos, eles vão começar a frequentar as nossas casas. Né? Então, esses líderes, eles vão poder divulgar o que eles pensam. E, principalmente, né, o que vai surgir nisso, né, vai começar a ter a propaganda política e propaganda cultural. Que a propaganda cultural nada mais é do que um reflexo da política. Né? Então, cada período, né? Então cada governo ele vai usar a, as suas ferramentas de cultura e de produção de conteúdo em massa para poder divulgar aquilo que ele pensa. Então a produção, né, e consumo de conteúdos. E isso mesmo vai, né, vai chegar ao seu máximo com a invenção da televisão. Então a televisão, além de levar, né, a voz e o pensamento, ele vai levar a imagem, que é algo que vai revolucionar o mundo. Né? Então, a televisão ela vai dinamizar esses conteúdos e vai servir como porta-voz dos regimes e suas ideologias. Então, nós podemos ver isso muito bem na década de 70. Né? Nós podemos ver isso, né, de uma certa forma, como é que os pronunciamentos dos governantes eles se tornam cada vez mais presentes na nossa vida. Né? Os telejornais, entre outras coisas. Mas o que vai mudar muito é a internet. Então, mas a internet ela é fruto do período denominado de Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, que foi a bipolarização mundial entre Estados Unidos e União Soviética, e os militares eles vão usar uma ferramenta para diminuir, né, para buscar informações e poder fazer com que essas informações cheguem aos seus centros de comandos cada vez mais rápido. Isso servindo para que isso pudesse organizar, né, uma parte mais logística, né? Então, ele vai diminuir o espaço e ele vai conseguir aquela velha máxima: quem consegue mais informação terá mais vantagem no campo de batalha. E isso vai chegando até os nossos lares a partir da segunda metade da década de 90 do século XX. Né? Então, principalmente aqui no Brasil, depois das privatizações, né, das estatais de comunicação, no caso, a Telebrás. Né? Então, essas privatizações, né, elas vão trazer vários avanços. Né? Então, a questão de tecnologia hoje, como ela não é mais controlada pelas estatais, então ela tem um pouco mais, né, de dinamismo. E essa palavra estatais, então, que pode soar um pouco estranho para vocês, estatais nada mais é do que as empresas que estão sob o comando do governo. Então, é o governo que vai administrar e controlar essas empresas. Bem, então, nós vamos voltar aqui, né? Então, como usar a tecnologia e aplicar os valores na cidadania? Então, as relações são formadas por interesses comuns. Então, aquilo que nós falamos lá nas comunidades digitais. Então, são interesses comuns. Então, nós vamos conversar e nos relacionar, trocando informações sobre um tema que seja familiar do nosso próprio interesse. Então, ninguém vai entrar numa comunidade virtual, né, buscando falar sobre coisas que não têm relação com seus gostos, né, e com as suas opções. Então, isso é fato. Né? Uma coisa também que nós devemos conter algumas regras, né, que organizem essa interação. Né? Então, porque as pessoas confundem um pouco a internet como se fosse um ambiente sem regras, e não é bem assim. Né? A internet tem regras. Né? Então, nós temos que, né, formar essas regras que vão criar esses ambientes digitais, né? E também nós temos que ter um comportamento dentro dessas redes digitais. Não é simplesmente você achar que, mesmo você não estando presente fisicamente com uma pessoa, que você não tem que criar certos elos de etiqueta, né? Comportamentos adequados dentro, né, de um ambiente. Lembrando que a etiqueta nada mais é do que comportamentos que vão se mudando com o passar do tempo. Né? Mas nós também temos que pensar que não é só porque nós estamos no mundo não presencial que nós não devemos seguir essas regras de comportamento.
né? Então, o mais importante não é você seguir a risca a todo momento, é você saber aonde usar e como usar. Né? Então, numa conversa informal, você não vai falar da mesma forma como você está dentro de uma sala de aula. Né? Então, você tem que ter um comportamento, uma linguagem, uma forma diferente de lidar em todos os momentos. Então, assim, nós temos que ter cuidado, né, que nós temos no mundo físico. Né? Então, o que deve ser pensado, observado e produzido nos ambientes digitais. Né? Então, aproveitando todos os recursos que estão à nossa disposição, nessa realidade que nos aproxima a cada dia. Então, nós temos que pensar nessa fonte, né, de circulação de informação quase ilimitado, né, de uma forma que nós podemos aproveitar ao máximo e não apenas, né, ficarmos, né, achando que a internet é apenas um lugar onde nós podemos ficar falando besteira e assistindo memes. Né? Então, nesse novo mundo, né, as oportunidades podem aparecer. Então, hoje, né, como nós estamos vivendo num período de distanciamento social, então a internet está sendo usada como uma forma muito eficiente, né, de circulação de conteúdos e de produtos. Tanto é que nós estamos aqui numa aula voltada a isso, né? Então nós estamos usando essa nova ferramenta como uma forma de oportunidade para que nós possamos trabalhar e produzir conteúdos, né? Produzir conteúdos, e esse conteúdo com certeza tem valores, né? Não apenas valores financeiros, mas valores culturais e principalmente valores né, de produção de comportamento, entre outros valores que nós devemos buscar e pensar e aproveitar essa nova oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, as comunidades digitais que é tanto debatido. Então, essas comunidades digitais, né, então toda a circulação de informação na internet, né, o rompimento das distâncias entre as pessoas, a possibilidade de comunicação a cada dia mais ágil e eficiente. Então, tudo isso tem a ver com as comunicações digitais. Então, essas comunicações, essas ferramentas de comunicação, ela vai mudar o estilo do homem, né, do século XXI. Então, tanto é que hoje, né, nós estamos em um período de discussão na história sobre qual é a denominação da nossa era, porque nós estamos numa nova era, que nós devemos romper com o período contemporâneo e nós devemos iniciar um novo moderno, um novo período, que teoricamente que os pensadores, as pessoas que estão discutindo essas relações, elas estão vendo que nós estamos num período chamado de período pós-contemporâneo, né, o que nós podemos chamar, né, que é um rompimento da história. Então, esse rompimento foi iniciado com a internet, né, porque a internet ela vai modificar tudo aquilo que nós conhecemos como produção de conteúdo e de relação humana. Bem, então, aí eu já vou para o segundo tópico, a questão do advento da internet, né? Então, o nascimento da internet e das ferramentas de mensagem à distância, né? Então, o WhatsApp hoje, né? O WhatsApp é um exemplo bem claro, né? Sobre as as mensagens instantâneas. Porque se nós formos pensar mais ou menos 15 anos atrás, né? Nós tínhamos ferramentas que nós usávamos no dia a dia, que era o correio, o telefone, entre outras ferramentas. E hoje o WhatsApp, ele fez com que nós, né, nossas informações e nossas mensagens, aquilo que você quer falar para uma pessoa, seja feito de forma instantânea. Né? Então, nós não precisamos esperar essa pessoa ler o nosso e-mail. Nós mandamos e nós quase esperamos e cobramos uma resposta quase imediata. Então, é como se fosse comunicação fast food, então cada vez mais rápido. Ou, na verdade, hoje nós vivemos uma sociedade fast food, né, que nada mais é do que uma sociedade que ela é pregada no instantâneo. Né? Então, é tudo para agora. Não há tempo de esperar. Né? Voltando àquela velha máxima, né? Aquela velha máxima do Adam Smith, que tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, então se nós desperdiçamos tempo, nós estamos desperdiçando dinheiro. Bem, então essa velocidade para a propagação de informação também encurtou as consequências, né? Então ela encurtou o tempo assim, essa velocidade das consequências econômicas, né? Então hoje nós vivemos um mundo onde as bolsas de valores estão totalmente interligadas. Então se elas estão interligadas, então o que acontece agora, do outro lado do mundo, nós já temos informações em tempo real do que está acontecendo e nós podemos nos precaver para não sofrer, né, com esses problemas econômicos.
E isso também é uma parte que vai gerar o dinamismo, mas também aumenta muito a especulação monetária. Então, especulação, tentar prever o que vai acontecer para levar vantagem. Né? Então, nós estamos especulando muito, nós estamos usando essas informações para ganhar mais dinheiro, né? Nessa possível tentativa, né, de você prever o que vai acontecer. E muitas vezes essas previsões não dão certo. Né? Então, é bom levar isso em consideração. Por isso que falam que especulação monetária ela é um ramo da economia que ela é muito perigosa, porque muitas vezes ela te leva ao fracasso muito rápido. Bem, então cada dia nós somos bombardeados com quantidade inimaginável de informação, né? Então nós temos informações a todo momento, né? Então o seu celular muitas vezes ou a sua caixa de e-mail sempre fica recebendo propaganda e coisas do seu interesse que você vem pesquisando, né? Tanto é que hoje tem um certo conflito. Né? Hoje tem muitas pessoas que dizem que o Google, né, que é uma ferramenta muito importante que está dentro do nosso dia a dia, ele cria algoritmos, né, que são cálculos matemáticos, que determinam o nosso comportamento de consumo. Então, se nós temos esse comportamento de consumo, então essa ferramenta ela vai disponibilizar para a gente talvez produtos que nós tenhamos interesses em assim em obtê-los. E muitas vezes esses produtos, né, eles vão chegando a nós por fonte dessas propagandas digitais. Né? Então, uma outra coisa importante, né, também é a questão voltada à inclusão, a inclusão digital. Né? Porque um mundo novo, para que haja essa participação efetiva desse mundo novo, nós temos que tomar medidas, né, que devem ser tomadas nos setores privados e estatais que possibilitem, né, que possibilizem, né, o acesso de qualidade à internet, assim prezando pela igualdade de condições entre todos os seus usuários. Então, quando nós falamos em inclusão digital, então essa inclusão digital, ela é uma forma, né, ela é um trabalho muito importante na busca de que todos tenham acesso a essa tecnologia, mas não apenas acesso, mas ter qualidade e condições para trabalhar essas novas tecnologias. Bem, então atualmente nós vivemos uma realidade de pandemia, então isso vai criar um distanciamento social e aumentando essa importância das redes digitais. Então, para nossas maiores diversas necessidades, então para estudar, para trabalhar, para se divertir, para manter uma relação social, principalmente com os nossos entes queridos, amigos e familiares. Então, mas além disso, né, isso também tem um problema muito sério, por conta do isolamento, né, e o abismo econômico que é presente mesmo em cidades consideradas cidades avançadas, no caso de São Paulo. Então, nós temos lugares que nós temos acesso pleno à internet, e também nós temos lugares que esse acesso da internet ele é extremamente limitado, quando esse acesso existe, porque tem alguns lugares aqui em plena cidade de São Paulo, no século XXI, que nós não temos acesso à internet. Então, isso vai gerando essa exclusão digital. E por isso que é tão importante, né, nós estarmos, né, buscando e lutando contra esse abismo social. Bem, então, para que isso seja um pouco ou totalmente erradicado, né, que a intenção é erradicar, mas isso não pode ser encarado como algo a ser feito sem planejamento. Então, para planejar, principalmente nós temos que elaborar políticas públicas, né, que democratize o acesso à internet. Né? Então, isso é urgente, mas nós temos que planejar essas políticas públicas. Né? Então, como ganhou esse nome, né, a alfabetização digital. Então, nós temos que criar comportamentos, né? Nós devemos inserir a todos a esse novo mundo, mas de uma forma onde ele possa ser aproveitado. Então, não adianta apenas você colocar um computador na casa de uma pessoa e você não ensiná-lo alguns conteúdos e algumas formas, né, de você não entrar em certas ciladas, né, armadilhas que o mundo digital nos prega todo dia. E principalmente, né, saber filtrar o que é informação e o que é conhecimento. Né? Então, informação nós temos a todo momento. Então, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é produção de informação. Então, eu estou informando vocês sobre algo. Mas qual é o maior problema? Como transformar essa informação na devida fonte de conhecimento? Então, transformar essa informação em valor, né, em valor de conhecimento, e como esse conhecimento ele vai chegar até as outras pessoas e como essas outras pessoas vão aproveitar esse conhecimento que foi
né, que foi construído, produzido por nós neste momento agora. Então, aí nós temos também o que é chamado de responsabilidade digital. Então, não adianta nós apenas pensarmos na rede digital como se fosse um mundo sem regras. Então nós temos que pensar nas causas, né, que esse possível anonimato ele pode causar. Então, nós temos uma das coisas que é muito importante da gente frisar é o seguinte, que cada computador ele tem um número de série chamado IPI. Esse IPI é como se fosse o nosso RG, o nosso RG no mundo digital. Então, e aonde você acessa, querendo ou não, essas empresas têm acesso a esse IPI. Né? E esse IPI, ele leva as pessoas até o produtor desse conteúdo. Então, isso vai ter grandes impactos na questão da tentativa de se diminuir e combater os crimes digitais. Então, crimes digitais, né? Então, aquilo que é o crime digital, que é quando você usa as redes digitais para tirar vantagem de outros de forma não legal, né? Então, de uma certa forma, quando eu falo não legal, é por fora da lei. Então, você pode, de uma certa forma, usar informações sobre aquela pessoa para poder tirar vantagens, né? Então, você pode fazer, né, chantagens a essa pessoa para que ela faça aquilo que você quer. Bem, então nós devemos zelar pelas nossas imagens das redes digitais, né? Porque hoje as redes digitais elas são testemunhas da nossa vida. Então muitas vezes as pessoas elas vivem no mundo surreal, né? No mundo que eles acreditam que é uma felicidade plena, né? Então as redes sociais né, ela se torna uma armadilha, né? Porque nós estamos sempre fornecendo informações e fatos e dados que nós estamos vivendo agora, e muitas vezes nós vivemos um mundo ilusório. Né? Esse mundo ilusório, ele parte do princípio que, será que aquilo que eu estou colocando ali é realmente aquilo que eu sou? Né? Será que eu sou tão feliz assim? Porque quando a gente fala em redes sociais, então a primeira coisa que vem são as postagens, né, no Facebook, no Instagram, de momentos de distração, momentos de divertimento que nós temos no nosso dia a dia. Então, como somos responsáveis pelo compartilhamento nas redes, então é de suma importância não sermos coniventes, né, com discursos baseados nos valores preconceituosos, carregados com intenções, né, duvidosas, cabendo a revisão para depois a propagação, né, daquela informação. Né? Então, quando a gente fala em fake news, né? Então, fake news, nós devemos separar essa palavra em duas. Então, o que é fake não é news. Né? Então, o que é falso não é notícia. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, quando nós recebemos informações, mensagens no WhatsApp, no nosso Facebook ou no e-mail, que sejam coisa muito vantajosa, né? Uma promoção que vai te dar vantagens muito grandes, ou algo muito negativo, algo que seja extremamente ruim, então nós temos que ligar o nosso sinal de alerta e pensar, será que realmente aquilo condiz com a verdade? Então, eu vou propagar isso ou eu vou guardar para mim? Então, nós temos que ter cuidado sobre esses aspectos. Então, só para a gente concluir aqui. Então, para concluir esse conteúdo aqui que nós estamos terminando, então, as comunicações digitais, né, é um avanço para a relação entre as pessoas. Então, o fato que causou, né, que causa a popularização da internet, né, assim aproximando e afastando outros. Bem, a economia se tornou dependente desse sistema, isso a gente vê a todo momento, né, por pontos positivos e negativos. Bem, a circulação de informações, ela se tornou infinitamente maior, mas isso não representou avanços, né? Então, muitas vezes a gente pode, né, ter muita informação, mas pouca produção de conhecimento, né? Então, incluir pessoa no mundo digital é de suma importância, mas nós temos que criar políticas públicas e éticas para fazer com que essas pessoas tenham plena condição de usar esse novo mundo, né, para o bem, e não apenas para fornecer dados e consumir produtos de empresas, e a responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade dentro daquilo que tudo que nós colocamos nas redes sociais é aquilo que nós acreditamos. Né? Aquilo que nós acreditamos, então, muitas vezes, aquilo que nós acreditamos pode ferir o interesse do outro, ou da forma como nós colocamos aquilo que nós acreditamos,
pode gerar conflito entre essas pessoas. E nós temos que ter extremamente, né, um extremo cuidado nessa forma de pronunciamento e de produção de conhecimento. Né? Então, e democratizar o conhecimento que seja realmente oportuno para todos. Então, gente, por hoje, né? Então, por hoje é só. Né? Então, eu, né, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero vê-los na semana que vem, na próxima aula. Eu agradeço muito a paciência de todos e até a próxima. Lembrando, estamos sempre presentes nas redes sociais. Então, aparecendo dúvida, é só perguntar. E lembrando, dúvidas é a produção de conhecimento também, porque ninguém sabe tudo. Então, o importante é sempre buscar novas formas de conhecimento. Obrigado.